Olá, queridos, retomando aqui a leitura do 14º dia da leitura do livro Uma Vida com Propósito. Nós estamos aqui com o título Quando Deus Parece Distante. E aí, como nós falamos no vídeo anterior, esse subtítulo é o seguinte: diga a Deus exatamente como você se sente. Derrame o seu coração perante Ele, descarregue todos os seus sentimentos. Jó fez isso. Não posso ficar calado, dizia ele, estou aflito. Tenho de falar, preciso me queixar, pois meu coração está cheio de amargura. Isso está em Jó, capítulo 7, verso 11. Quando Deus lhe pareceu distante e ele clamou, como tenho saudade dos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus abençoava minha casa. Isso está em Jó 29, verso 4. Deus pode lidar com suas incertezas, sua raiva, seu sofrimento, sua confusão e suas indagações. Você sabia que admitir seu desespero para Deus pode ser uma declaração de fé? Confiando em Deus e sentindo desespero ao mesmo tempo, Davi escreveu: Crie, por isso eu falei, estou completamente arruinado. Salmo 116, verso 10. Parece uma contradição confiar em Deus e se sentir destruído? A franqueza de Davi, na verdade, revela uma fé profunda. Em primeiro lugar, ele acreditava em Deus. Em segundo lugar, ele acreditava que o Senhor ouviria a sua oração. Em terceiro lugar, ele acreditava que Deus lhe permitia expor todos os sentimentos e ainda assim o amaria. Porque é sobre isso, é sobre sinceridade. Por mais que você esconda ou que você tente esconder o que você realmente sente, acredite, o mais profundo do teu sentimento, Ele conhece até o sentimento que você não conhece. Então você pode muito bem falar assim: olha, eu estou muito satisfeito com tudo que está acontecendo, mas no fundo você não está, e Ele sabe disso. E aí, quando você lança uma inverdade, isso não é uma amizade sincera. Qual que é a expectativa que você tem de um amigo? Que ele te conte mentiras? Essa é a expectativa que Deus tem de você. Ele espera que você seja verdadeiro e Ele conhece o que você sente. Então de nada adianta você esconder o seu sentimento. Está dentro de você, e a partir do momento que assim está, Ele também conhece. Então, a forma mais eficiente de nós nos aprofundarmos nesse relacionamento é usando de toda a nossa sinceridade, assim como Davi usou. Crie, por isso falei, estou completamente arruinado. Segundo, concentre-se no Deus imutável. Independentemente da circunstância e de como esteja se sentindo, apegue-se ao caráter imutável de Deus, lembrando-se daquilo que é eternamente verdadeiro a respeito dele. Deus é bom, Ele me ama, está comigo, sabe o que estou passando, preocupa-se comigo e tem um bom plano para a minha vida. Assim disse V. Raymond Edman, abre aspas, nunca duvide na escuridão do que de Deus olha isso, nunca duvide na escuridão do que Deus lhe disse na luz. Quando a vida de Jó veio abaixo sob o silêncio de Deus, o patriarca ainda achou os seguintes motivos para adorá-lo. Isso está em Jó 10:12. Ele é bom e amoroso. Jó 37:5, 23, 40, 23. Jó 37:5 e verso 23. E Jó 42, verso 2 diz assim: Ele é todo-poderoso. Percebe que Ele é todo-poderoso aconteceu no capítulo 42, verso 2, ou seja, já no final do livro de Jó. Ele repara em cada detalhe da minha vida. Ele está no controle. Ele tem um plano para a minha vida. Ele vai me salvar. Confie que Deus cumprirá o que prometeu. Em tempos de deserto espiritual, você deve confiar pacientemente nas promessas de Deus, não nas próprias emoções. Procure entender que Ele o está levando a um nível mais profundo de maturidade. A amizade baseada em emoções é frívola. Então, não fique preocupado com os problemas. As circunstâncias não podem mudar o caráter de Deus. A graça do Senhor ainda é abundante. Então, independente das circunstâncias, uma vez que Ele prometeu, o fato é, Ele vai cumprir. Qualquer coisa diferente disso seria como se Ele estivesse falhando com Ele mesmo. Isso é uma incongruência, é impossível de acontecer. Deus Ele não promete para não cumprir, não faz sentido nenhum. Então não fique preocupado com os problemas. As circunstâncias não podem mudar o caráter de Deus. A graça do Senhor ainda é abundante. Ele ainda cuida de você, mesmo quando você não pode senti-lo. Na ausência de circunstância, Jó se apegou à palavra de Deus e disse: não me afastei dos mandamentos dos seus lábios. Dei mais valor às palavras de sua boca do que ao pão de cada dia. Jó 23, verso 12. Essa confiança na palavra de Deus fez com que Jó permanecesse fiel, ainda que nada fizesse sentido. Sua fé se manteve forte em meio à dor. Deus pode até me matar, mas ainda assim confiarei nele. Isso está em Jó 13,
verso 15. Quando você se sente abandonado por Deus e ainda assim mantém a confiança nele, significa que você o está adorando de maneira mais profunda, apesar de ter sentimentos conturbados. Lembre-se de que Deus já fez por você. Se Deus nunca tivesse feito nada por você, lembra da pipa? Ele ainda mereceria seu louvor. E nem seu louvor ininterrupto por toda a sua vida, por causa do que Cristo fez por você na cruz. O Filho de Deus morreu por você. Esse é o maior de todos os motivos para adorar a Deus. Infelizmente, esquecemos os detalhes cruéis do torturante sacrifício que Deus fez a nosso favor. A familiaridade gera complacência. Mesmo antes da crucificação, o Filho de Deus foi desnudo, espancado até ficar quase irreconhecível, açoitado, ridicularizado e escarnecido, coroado com espinhos e cuspido de forma humilhante, ultrajado e ridicularizado por homens cruéis. Ele foi tratado pior que um animal. Então, quase inconscientemente, pela perda de sangue, foi forçado a arrastar uma cruz colina acima. Foi pregado nela e deixado para morrer em lenta e excruciante agonia. Enquanto seu sangue escorria, escarnecedores ao seu redor gritavam-lhe insultos, rindo-se da afirmação de que era Deus. Em seguida, pelo fato de Jesus ter assumido a culpa pelos pecados de toda a humanidade, Deus desviou os olhos daquela horrível visão e Jesus gritou em total desespero: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus poderia ter se salvado, mas assim não poderia salvar você. Palavras não podem descrever as trevas daquele momento, porque Deus permitiu e suportou tão medonho ato de crueldade. Por quê? Para que você fosse poupado da eternidade no inferno e pudesse compartilhar a glória divina para sempre. A Bíblia diz: em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Jesus desistiu de todas as coisas para que você pudesse ter todas as coisas. Ele morreu para que você pudesse viver para sempre. Somente isso já é o suficiente para o nosso agradecimento e louvor contínuo, e justifica nunca mais se perguntar por que motivos devemos ser gratos. Pensando sobre o meu propósito de vida, tema para reflexão: Deus é real, a despeito de como eu ou você se sente. Não há nada que justifique a não existência, independente do momento que você esteja vivendo. Deus, Ele é real. Versículo para memorizar. Deus disse: eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Pergunta para meditar: como faço para me concentrar na presença de Deus, especialmente quando Ele parece distante de mim? Pergunte: como eu faço para me concentrar na presença de Deus, especialmente quando eu sinto que a minha oração ela está sem sentido, que ela está vazia, que ela bate e parece que ela volta, e na maior parte do tempo parece que ela nem sai. Parece que eu não consigo externar o que está dentro do meu coração, eu não consigo encontrar palavras de agradecimento, eu não consigo encontrar palavras de súplica. Como é que eu consigo continuar ainda na presença de Deus e estando vivendo num momento de tanta adversidade, de tanta dificuldade, de tanta incerteza? O que eu posso fazer para que eu consiga manter vivo dentro de mim a esperança e a certeza de que eu estou sendo assistido por Ele? E da mesma forma como está escrito em Hebreus 13, verso 5: eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Como eu consigo ter a certeza disso? Esse é um pensamento, isso é uma reflexão, isso é um exercício. Até amanhã, onde nós iremos ver o 15º dia, que está intitulado Formado para fazer parte da família de Deus. Um grande abraço e fique com Deus. Até amanhã.